Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia da palavra hoje, a primeira parte do culto divino, nos traz o tema da nossa escolha por Deus, da nossa opção por Deus. Porque nós já tivemos a oportunidade de aprender que Deus não se impõe a ninguém. Deus se propõe a nós porque deseja a nossa felicidade. Ele não se impõe porque Ele criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança, com o dom da liberdade, do qual nós, no uso normal das nossas faculdades mentais, não abrimos mão dele, a liberdade. Amorosamente, Deus sabia que estava correndo esse risco, de que esse ser criado à sua imagem e semelhança tem a possibilidade de dizer não a ele, de virar as costas para ele. Por isso a palavra de Deus hoje fala da nossa escolha, da nossa opção por Deus. Durante 5 domingos nós estivemos debruçados sobre essa passagem do Evangelho de São João, capítulo 6, de 1 a 71. Porque o capítulo 6 tem 71 versículos, trata-se de um capítulo intenso. E esse capítulo inicia-se com o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Que alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, porque a sociedade de então era uma sociedade machista, o homem estava no centro, era patriarcalista, o pai estava no centro. E este sinal da multiplicação dos pães, nós já aprendemos, é o 4º sinal, que aponta na direção de que Jesus é Deus conosco, no meio da sua gente, no meio de nós. Recordando também que no Evangelho de São João só existem 7 sinais, 7 milagres, que só Deus pode fazer. Mas a multiplicação dos pães é prefiguração de um milagre ainda maior do que a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, o milagre eucarístico. E nós aprendemos que o capítulo 6 é a catequese que Jesus faz para o milagre, para a Santa Ceia. Hoje nós terminamos a reflexão do capítulo 6 de São João. Quando Jesus deixa os seus interlocutores, os seus contemporâneos, os seus ouvintes, livres para optarem por ele ou não. Quando o povo, os judeus e seus discípulos murmuram dizendo, essa linguagem é muito dura. É dura de verdade, e essa é a razão pela qual a principal razão pela qual há pessoas que preferem outros encontros à Eucaristia.
preferem outras orações, outras celebrações à Eucaristia. Porque é uma linguagem dura. Ela não é compreensível pela razão. E quando os judeus murmuram, Jesus não retroage, não ameniza, não conserta o seu discurso, porque não tinha nada para ser consertado. Muito pelo contrário, ele disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue do Filho do Homem, vocês não vão para o céu. Vocês não terão a vida eterna. A linguagem se torna mais dura ainda. Eles acham que Jesus é defensor do antropofagismo, isto é, defende o comer a carne humana. Mas aqui não se trata de qualquer carne humana. Se trata da carne de Deus que se fez homem para que nós tenhamos a possibilidade de ir para o céu. Porque toda a carne humana, à exceção de Maria e de Jesus, é corruptível. Tem a bactéria do pecado, que carcome, que reduz todo ser humano ao pó, de onde viemos. A palavra diz que a partir daquele momento, muitos voltaram atrás. E essa palavra é atual. Me diga lá, não sei por qual razão, se mal preparo, se catequese mal feita, se entorpecimento da mente feita por muitos que pregam a Bíblia de cabeça para baixo, muitos deixaram de vir à missa, deixaram de comungar. E Jesus olha para aqueles que lhes são mais íntimos, os 12 representantes da igreja, os 12 apóstolos, haja vista que 2 dentre eles devem ser destacados pelas posturas que assumem diante de Jesus. Não são personagens tão somente do passado, mas são possibilidades humanas. Trata-se de Judas Iscariotes e Simão Pedro, que estiveram presentes por ocasião da Santa Ceia no cenáculo, onde havia um clima de curto-circuito. Por quê? Porque Jesus, sabendo que ia ser traído por Judas, mesmo assim celebra. Mesmo assim faz um milagre. O clima de curto-circuito é porque ele sabia que aquele a quem ele havia outorgado o poder de ser o primeiro Papa haveria de negá-lo. A beleza da Eucaristia é isso. Vocês daí podem não perceber, quando um sacerdote sobe o altar, como é que se encontra o coração e a alma dele, mas ele está aqui e celebra. Se ele está com dor de barriga ou se está com dor de cabeça, mas ele está aqui e celebra. Mas às vezes em persona Christi capite, na pessoa de Cristo cabeça. Ele está falando para alguém que vai traí-lo, alguém que vai negá-lo. Por isso ele não adula, não passa a mão na cabeça. Porque uma coisa é a ovelha desgarrada, tresmalhada, que foi ferida no percurso da vida,
Outra coisa são pessoas na igreja que acham que o espaço da igreja, o espaço eclesial, o espaço sagrado é para ser usurpado em benefício dos seus interesses pessoais. Quando pessoas deixam a caminhada porque não foram feitos os seus desejos, não foram realizadas as suas vontades, essa não é ovelha desgarrada. E veja que Jesus aqui diz assim: vocês também não querem ir embora, porque toda vez que você adula alguém para trabalhar para Deus, a graça não acontece, nem na vida da pessoa adulada, nem na vida daquele que adula. Aprenda isso. Quando você acha que deve ser paparicada do lado para servir a Deus, para fazer alguma coisa pela igreja de Deus, a graça não acontece na sua vida. É o que Jesus está dizendo aos apóstolos que caminharam com ele durante muito tempo. Vocês também não querem ir embora? Aí Jesus fala aquilo que é a linguagem eucarística, a linguagem da mesa. Para onde vamos nós, Senhor? A quem iremos nós, Senhor? Aqui, o que aqui é a missa? Só tu tens palavra de vida eterna. A opção de Pedro é por Jesus. Fez aqui a escolha. Mas há quem dê passos com Jesus, que depois fica à beira do caminho, no meio da estrada. Diz a palavra que a partir daquele momento, muitos voltaram atrás. Essa história de dizer, eu encontrei Jesus, foi na igreja triangulada que eu aprendi a palavra de Jesus. Fui na Babilônia universal do eterno mercenário que eu levantei o braço e aceitei Jesus e conheci Jesus. Isto é verborreia. É discurso infernal. Porque a minha escolha por Jesus deve ser o reflexo da resposta de Simão Pedro todos os dias da minha vida, participando da Santa Missa. A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna, esta palavra que se faz alimento no altar sagrado. E eu vou destacar aqui Carlinho e a esposa, que estão com os 3 filhos aqui. 2 servindo o altar e uma na naveta. Josué, a primeira leitura de hoje, capítulo 24. Eu sei que tem outras famílias que estão aqui com os filhos, mas eu estou falando aqui que eu estou vendo a família de Carlinho toda aqui na igreja. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Principalmente os pais que estão aqui com seus filhos. Sejam crianças, sejam jovens, sejam adolescentes. O povo de Deus, quando atravessou o Jordão, o rio sagrado, vindo do Egito, atravessando o deserto, sendo assistido por Javé, quando tinha fome, quando tinha sede, mesmo quando prevaricou, mesmo quando foi fiel a Javé manteve a sua presença e o seu cuidado. Aí Josué olha para chefes religiosos do judaísmo. Josué olha para todo o povo que ao longo da caminhada murmurou contra Deus. Quando a gente murmura, impede que Deus possa agir. E quando a gente anda em má companhia, nós trancamos o espaço
para a invasão do poder de Deus em nossa vida. Foi isso que aconteceu com o povo. Quando murmurava, precisava da intervenção, da intercessão do mediador do povo da antiga aliança, Moisés. Quando se misturava com povos pagãos, portanto, não dava espaço para Javé agir. Aí esse povo, que agora adentra a terra prometida, teve contato com os ídolos da Mesopotâmia, os ídolos dos povos amorreus. Josué faz a opção dele. Vocês façam o que vocês quiserem da vida de vocês. Convivam com quem vocês quiserem, com os ídolos que vocês quiserem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma deturpação da catequese, da evangelização das crianças, dos adolescentes, dos filhos e filhas. Pais que querem terceirizar a formação religiosa, espiritual e evangelização dos seus filhos. Basta olhar para a catequese. Quantas mães não vê a hora de chegar o sábado ou domingo para entregar seus filhos na mão das catequistas, dos catequistas, e ir para o salão, ou então ir para se encontrar com seus colegas para festejar e falar da vida dos outros? E chega a hora de buscar os filhos, não aparece como se os catequistas e as catequistas tivessem a obrigação e fossem empregadas, fossem babás, fossem funcionários de creche. Esquecem que a primeira referência, o primeiro paradigma, o primeiro modelo do filho e da filha é o pai e a mãe. E que a primeira catequese não acontece pela palavra, mas pelo exemplo. Essa história de dizer assim, filho, vai para a igreja, vai para a catequese e ficar em casa, em frente à televisão. Péssimo exemplo. Mau exemplo. Não catequiza. Porque se o filho cresce ouvindo como José e Maria, o pai e a mãe sussurrar, filho, nós estamos na casa de Deus e portanto não pode correr na casa de Deus. Filho, nós estamos, filha, nós estamos na casa de Deus, que é lugar de oração, lugar de escutar a palavra, lugar de adoração. Não se pode gritar nem chorar, filho. Assim fazia São José e Nossa Senhora. A criança cresce, escutando esse sussurro não vai só para o cérebro, passa pelo coração e chega até a alma. Mas tem pais que acham a coisa mais linda do mundo, a criança correr na hora da missa, e tira, nem a pessoa, o pai e a mãe, nem eles participam do mistério, atrapalha a assembleia a participar do mistério, e a criança cresce sem saber distinguir o ambiente, a casa onde Deus escolheu para aí o seu nome ser honrado, com os outros ambientes. E acha a coisa mais bonita do mundo, a coisa mais normal. E eu já contei para vocês que eu fui fazer um velório, uma encomendação lá na Santa Clara, em frente ao Ouro Tourinho. Uma senhora, já com uma certa idade, quando eu terminei o velório. Foi até a avó de Brendo, daqui da nossa paróquia. De Brendo, que é amigo de Verinha. Quando eu saí lá fora, a mulher disse, ô padre, adorei as suas palavras, adorei a sua celebração, mas eu tenho raiva de um padre que era da matriz, que na hora da missa, gritava com as crianças, reclamava das mães. Eu falei, quem era o padre? Ele falou, o padre Dudu. Eu falei, está no céu. Agora a senhora tem que fazer
a sua parte para poder ir para o céu. Ir lá e encontrar Padre Dudu. Porque Padre Dudu estava certo. Estava certo como? Reclamando com as crianças? Não. Tinha que reclamar com as mães. Aí ele xingava as mães. Fez certo. Pelo zelo ao que existe de mais sagrado na igreja, que é a Eucaristia. A senhora vai ficar com raiva de mim também? Dê razão a Padre Dudu. Pode ser que ele tenha errado, tenha se perdido nas palavras, mas o zelo dele, a consciência dele a respeito daquilo que maior existe na nossa vida, faz com que Deus releve. Se ele exacerbou, se ele exagerou na reclamação. Não tem coisa mais sagrada do que ver uma família como José e Maria ainda ao tempo. Porque o filho e a filha, onde vê o pai pisando, ele quer pisar também. Se o pai deixa as marcas da casa dele até a casa de Deus, a criança aprende a fazer esse percurso para estar na presença de Deus. E aí, Josué, nesse seu testemunho, é iluminador para todas as famílias. Façam o que vocês quiserem. Vizinhos, vivam do jeito que vocês quiserem viver. Colegas, vivam do jeito que vocês quiserem viver. Companheiros de trabalho, vivam do jeito que vocês quiserem viver. Companheiro de esporte, façam da família de vocês o que vocês quiserem. Mas quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. São Paulo, nessa segunda leitura, é absolvido, é tomado, é encharcado pelo Espírito Santo para falar dos valores da família crente, que teme ao Senhor. Assim ele começa esta leitura de Efésios capítulo 5. Falando dos que temem ao Senhor. Temer aqui é sinônimo de ter fé. As mulheres, esposa, sejam submissas a seu marido. Mulher, seja submissa a seu marido. E a esposa tem que ser submissa. E aqui não venha dizer que São Paulo está sendo machista ou patriarcalista, não. Embora a sociedade seja machista de São Paulo. Não. Mas para São Paulo, ser submissa não é sinônimo de ser escrava. Sabiamente, ele interpreta de onde Deus fez a mulher, não do cucurute da cabeça, nem da palma do calcanhar, nem em cima nem embaixo, aqui perto, no coração, do lado da costela. São Paulo está entendendo que não existe nenhuma esposa que seja submissa a seu marido se ela não ama o marido, ponto e basta. Vamos lá? De quem ele está exigindo mais? Do homem ou da mulher? Qual é a mulher que vai ser submissa ao seu marido se ela não o ama? Agora, o que é que ele fala sobre os maridos? Diz, maridos, marido, ame a sua mulher. Eu estou falando de mulher, não estou falando de cadela, nem de vaca, nem de jega, nem de égua, nem de perua. O mundo está cheio disso, estou falando de mulher, esposa, escolhida, presenteada por Deus ao homem. Porque na perspectiva bíblica, quem escolhe a esposa não é o homem, é Deus que escolhe a esposa para o homem. Por isso que a bagunça está feita aí. E há os propagadores, os arautos dos desvalores familiares, dos contravalores familiares.
Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Me diga lá, qual é o marido que vai se entregar? Qual é o marido que vai morrer pela sua esposa se não a ama? Entrou aqui então, amor segundo a condição criacional de cada um. Deus fez mulher, Deus fez homem. O que vem além de mulher e de homem é desconcerto original, o que doutrinariamente nós chamamos pecado original. E que quem é diferente de homem e de mulher não tem culpa por ter nascido assim. Ou alguém que foi feito porque sofreu violência ao longo da sua história. E busca reproduzir o que sofreu. Ou quem veio do ventre materno arrasta consigo o desarranjo original. Mas o projeto criacional é homem e mulher, porque Deus não brinca com o sofrimento humano. Não brinca com o embaraço humano. Não brinca com a desestrutura humana. Nós precisamos entender isso. É preciso respeitar, mas aceitar é outra coisa. Enfiar a goela abaixo é outra coisa. Eu tenho que respeitar, porque é filho de Deus, porque é filha de Deus. Mas aceitar o ser humano não é engolir o pecado do ser humano, não. Porque muitas dessas pessoas são maravilhosas, são caridosas, têm outras virtudes. Mas todos nós temos que buscar a liberdade de filhos de Deus e não a escravidão. Porque a coisificação, a instrumentalização do ser humano é a escravidão e aumenta o vazio existencial. Se o marido tem que ser fiel à mulher, à esposa, e o esposo tem que ser fiel à esposa, se todos temos que procurar a dignidade humana, somos todos que temos que procurar a dignidade humana e não reduzir o ser humano à manipulação material, corporal. Então me digam qual é o marido que vai se entregar, morrer pela sua esposa, se não a ama. Então estamos em pé de igualdade. A mulher, ela não se submete ao seu marido se não o ama. O marido não se submete a não dar a vida pela sua esposa se não a ama. E São Paulo fala de um termo que aqui evoca a feminilidade, o feminino, viu? Porque feminino é feminino, masculino é masculino. Diz que Jesus cuida da sua igreja, a esposa. E qual é a esposa? Feminina, mulher, do alto da cabeça às plantas dos pés, que não gosta do cuidado, da proteção do marido. Me diga lá. Casamento para Deus é coisa séria. Vou terminar agora acrescentando o que São Paulo apresenta nesse mesmo discurso, mas que não está na leitura de hoje. A mulher seja submissa ao seu marido, o marido se entregue e dê a vida pela sua esposa. Paz.
não exaspereis os vossos filhos. Não amedronte os vossos filhos. Não tem pai especialista em criar boiolinha? Mãe especialista em criar boiolinha? Que o filho não pode nem pisar na brita. Não, meu filho. Deixa o filho tropeçar. Deixa subir na árvore. E cair de uma altura que não vai matar. Mas o supraprotecionismo não gera ser humano. Nós criamos para definir o caráter, com cuidado e ensinando a pisar firme. Não exasperar é dizer, não vai não, senão vai cair um raio na sua cabeça. Não vai não, porque senão o boi da carapeta vai lhe pegar, né? Não é assim que fazia? Coisa horrorosa. Ao invés de ensinar os filhos a juntar as mãozinhas, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Olha aqui, que ser humano você está criando. Ao invés de juntar as mãozinhas e Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Como o filme de Mel Gibson. Nossa Senhora está lá na cozinha, o menino está lá brincando, pisando no chão, a poeira levantando, tropeça, cai, ela corre e abraça o filho e diz, eu estou aqui, meu filho. Aí o menino para de chorar, porque se sente entre os braços de Nossa Senhora. Pais, não exaspereis os vossos filhos, amedrontar, coagir, impedir que o filho cresça como pessoa humana, homem e mulher. Concluindo, o caráter do ser humano